Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta com o nosso estudo no capítulo 16 de Provérbios, né? Nós estamos estudando ele em partes, né? E no áudio passado nós paramos no versículo 18. Então hoje nós vamos dar continuidade aos versículos do capítulo 16, né? E eu estou aprendendo muito, irmãs, com esses áudios, né? Preparando esses áudios aqui, compartilhando com vocês. Eu estou aprendendo muito da palavra do Senhor. Eu creio que você também está recebendo de Deus aí, né? E é isso mesmo, irmãs. Nós temos que procurar estar sempre envolvida com a palavra do Senhor, né? Olhando no espelho, como foi falado no áudio passado, que a palavra do Senhor é como um espelho, né? Como a gente lê ela, ela está refletindo o que tem de errado em nós para que nós venhamos corrigir. Temos que aproveitar esta oportunidade, né? Enquanto nós temos a Bíblia na mão para ler, porque muitos lugares não podem, né? Muitas pessoas não têm esse acesso à palavra do Senhor e nós temos aqui à vontade, a hora que quisermos, irmãs. Então é muito bom estarmos aqui conectadas com a palavra, aprendendo do Senhor, né? Então, hoje nós estamos aqui dando continuidade e eu acho que hoje dá para a gente encerrar o capítulo 16, né, irmãs? Para que no próximo áudio nós começamos o capítulo 17 de Provérbios. Tá muito bom, tá muito gostoso, irmãs. E então vamos juntas aí continuar degustando da palavra do Senhor, né? Participando desse banquete que Deus tem nos dado. Então, nós vamos dar continuidade aos versículos 21 ao 24, né? Nós paramos no 18, nós já falamos, já aprendemos até o versículo 18, então agora vamos dar continuidade, né? Eu quero ler com vocês do verso 21 até o 24. Então, vamos lá, ler juntas? Que diz assim, olha. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aqueles que possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favos de mel são palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Olha só, né? É, as características do discurso do indivíduo sábio de coração são descritas aqui nesses versículos, né? As palavras do sábio são agradáveis, prudentes, doçura para a alma. Elas curam e encorajam. Em contraste, o ímpio dispara palavras malignas que queimam como fogo. Elas provocam discórdia, divisão, porque são perversas. Olha só, irmãs, esse comentário está na Bíblia da Mulher, né? Então, irmãs, olha que diferença, né? Do sábio e do ímpio, né? Então, o sábio de coração, ele é prudente, ele é chamado de prudente, né? E o que sai da boca dele são palavras doces, são palavras de ensino, né? São palavras que edificam, que auxiliam, que ajudam a outra pessoa, né? E aquele que tem o entendimento para aqueles que possuem o entendimento, é uma fonte de vida, como diz no versículo 22. E é mesmo. Aquelas pessoas que buscam o entendimento, né, que quer sempre aprender, está sempre se voltando para aprender as coisas, tanto na palavra de Deus, quanto a vida cotidiana, né, as coisas que nós temos que aprender, né, no nosso dia a dia, aquelas pessoas que possuem aprender as coisas, está sempre antenado, está sempre aprendendo, ela está enriquecendo a vida dela, né? Ela está tendo vida, é uma fonte de vida, ela está vivendo, ela está aprendendo coisas novas, né? Mas a instrução dos tolos é sua estultícia. Nossa, irmãs, o tolo mesmo, ele derruba com as suas próprias mãos todas as oportunidades boas que sobrevêm na vida dele, né? Então, não adianta a gente querer trazer ensinamento para a pessoa que é tola. Às vezes a pessoa não quer aprender, ela não quer crescer, ela não quer mudar de vida, ela quer continuar ali naquela tolice dela mesmo, né? Então, é, como a palavra fala. A instrução dos tolos é sua estultícia, né? Ele vai estar sempre errando, vai estar sempre vivendo uma vida tola, porque não quer aprender,
né? Já os que buscam entendimento, para ele é vida, é fonte de vida, né? E o coração dos sábios, né? O coração do sábio instrui a sua boca, né? Acrescenta doutrina aos seus lábios. Então, aquela pessoa que está sempre procurando aprender, está sempre buscando entendimento em todas as áreas da vida. Em primeiro lugar, nós temos que buscar aprender a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela nos rege, ela nos encaminha em todas as outras áreas da nossa vida. Mas também nós precisamos aprender as outras coisas, né? Quando nós estamos no trabalho, nós precisamos aprender e estudar sobre mais o que nós estamos fazendo para podermos melhorar a nossa atividade, né? Tudo que nós formos fazer. Tem muitas pessoas que gostam de ler livros, isso é muito bom, né? É, não somente o livro da Bíblia, outros livros também que agregam ensinamento, que agregam entendimento, né, da nossa vida, é muito bom. Tudo que nós podemos ter oportunidade de aprender é louvável, é louvável. Tudo, tudo que a gente vai fazer na área profissional, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, né? Então, todo o entendimento aqui, todo o ensinamento para nós é fonte de vida, como nós falamos, né? E o coração do sábio, ela instrui, acrescenta doutrina aos seus lábios. Então, a pessoa, quanto mais ela sabe, mais ela tem palavras sábias para compartilhar. Quanto mais ela aprende, quanto mais ela busca, mais palavras sábias saem da boca, né? Mais ela pode ajudar o outro, mais ela pode ter palavras de fontes de vida, né? E, e favos de mel são as palavras suaves, né? Doces para a alma e saúde para os ossos, né? Então, quando nós aprendemos, nós estamos nos desenvolvendo no aprendizado, na sabedoria, buscando sabedoria em Deus. As nossas palavras são doces, né? Nós sabemos conduzir as palavras. Assim, nós sabemos conduzir as palavras para que não venha a ser uma palavra pesada para o outro. Nós vamos ter sabedoria até no nosso falar, a nossa palavra, nossa boca são palavras sábias, né? As palavras doces para a alma e saúde para os ossos, que nos ensina, nos admoesta, né? Como diz a palavra. E, e como diz aqui no comentário da Bíblia da mulher, né? Em contraste, o ímpio dispara palavras malignas. Então, aquele que não busca sabedoria, o ímpio, o tolo, ele tem palavras malignas. São pessoas, aquelas pessoas que falam palavras que queimam como fogo, né? Que provocam discórdia, provocam divisão. São pessoas perversas, são tolas. São pessoas que não querem aprender, são pessoas que não querem crescer, não querem desperdiçar essa oportunidade de mudança de vida. Prefere viver na discórdia, na divisão, prefere semear a contenda, prefere falar palavras malignas para machucar o próximo, condenar com palavras. A palavra pode até matar, não é? Uma palavra mal falada, ela pode até matar. Então, tem pessoas que têm prazer nisso, são os tolos, né? São os que praticam tolices, né, irmãs? Então, vamos lá para o versículo 28, irmãs, no capítulo 16, que diz lá no versículo 28. Eu quero ler esse versículo lá na tradução da Bíblia Viva, né? Versículo 28 diz assim: olha, o homem rebelde contra Deus espalha ódio por onde passa. Uma pessoa mentirosa separa até os melhores amigos. Tá vendo aqui, irmãs? Meu Deus, que coisa séria, né? O homem rebelde contra Deus espalha o ódio por onde passa, e uma pessoa mentirosa separa até os melhores amigos. Que coisa triste, irmãs. Que coisa triste, né? A difamação provém do diabo. Sempre fere, não somente ao difamado, mas também aquele que espalha contendas. Está na Bíblia Shed, né? Então, irmãs, o versículo 28 aqui da nossa Bíblia diz que o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos, né? Que coisa triste é quando entra essas pessoas, né? Que espalha contendas, né? Espalha mentiras, que espalha discórdia, né? E uma palavra mentirosa separa até os melhores amigos. Uma palavra mentirosa separa casamento. Uma palavra mentirosa separa amizades de famílias, né? Entre mãe e filho.
Nossa, a palavra mentirosa, ela causa tanta destruição, né? E então a difamação também, né? É o inimigo, é do inimigo isso vem do inimigo. É ele que semeia isso dentro do coração daqueles que não vigiam, daqueles que não estão sendo direcionados pela palavra, daqueles que não têm temor a Deus, né? E se deixa levar pela difamação, é uma sementinha que o inimigo planta ali no coração. Se a pessoa não vigia, se a pessoa dá trela para isso, isso vai aumentar dentro dela. E aí ela vai espalhar discórdia, espalhar mentiras, espalhar contendas, separando amizades, separando casamento, separando a união da família, né, entre mãe e filhos, irmãos e irmãs, né? Isso é muito triste, irmãs. Então, isso vem de pessoas que não querem a palavra de Deus, né? Quando vemos pessoas assim, nós temos que se afastar de pessoas assim, né? Porque o nosso caminho é reto, um caminho diferente. E, infelizmente, né? Essas pessoas, elas precisam abrir o coração para a palavra do Senhor, para que sejam libertas, mas muitas não querem, né, irmãs? Vamos para o versículo 31. O versículo 31 diz assim, irmãs: Coroa de honra são as cãs, achando elas no caminho da justiça. É, o que são cãs, amadas? O que significa cãs? O que são essas cãs? Coroa de honra são as cãs. O que são as cãs? Eu vou ler agora na versão da Bíblia Viva e aí nós vamos saber o que significa a cãs, né? Verso 31 na Bíblia Viva, ó, diz assim: Cabelos brancos são uma coroa de honra para quem anda no caminho da obediência a Deus. São os cabelos brancos, irmãs. São os cabelos brancos, são as cãs, né? Embora muitas pintam, né? Inclusivamente eu, mas significa isso, né? Que são coroa de honra. Uma coroa de honra, uma vida virtuosa produz uma velhice venerada. Isso está lá na Bíblia Shed, né? E o que significa ser venerada? Significa ser respeitada, né? Então, uma coroa de honra de uma mulher virtuosa tem uma velhice venerada e tem uma velhice respeitada, né? Então é tão gostoso, né, irmãs, quando nós vemos na rede social, ou então quem conhece pessoalmente, essas mulheres que já são um pouco mais avançadas na idade, elas até pintam o cabelo, mas elas têm lá as cãs, né? Tem os cabelos brancos. Mas é tão gostoso quando você senta ao lado de uma mulher que tem sabedoria, tem experiência, né? E você senta, ou você assiste, ou vê o que ela fala, são palavras doces, como nós vimos aqui, são palavras sábias, são palavras de ensinamento. É gostoso de se ouvir uma palavra de uma pessoa sábia, de um coração sábio que instrui. É gostoso, é doutrina que tem nos lábios dela, né? Então, assim, é muito bom você sentar ao lado de pessoas sábias, né? Que têm para ensinar para gente experiências, né? E a gente aprende muito. Eu gosto muito, irmãs, de sentar ao lado de pessoas que já têm experiência, sabe? Seja mulher, seja homem, mas que já tem uma vida aí já percorrida, tem experiência para contar. Né? Tem experiência para contar. É muito gostoso de sentar ao lado de pessoas assim. A gente tem que aproveitar as oportunidades e ouvir essas pessoas, né? E ouvir o que elas têm para ensinar. E uma pessoa, uma mulher virtuosa, né? Uma mulher que tem uma velhice de uma vida virtuosa, ela tem uma velhice respeitada. Todos a respeitam, porque sabe que ela é uma pessoa sábia, vivida, tem experiência, né? É muito gostoso, né, irmãs? É muito gostoso. Então, as cãs nós aprendemos aqui que são os cabelos brancos, né? Que é uma coroa de honra. Significa experiência vivida, né? Experiências para contar, né, irmãs? Então vamos lá para o versículo 32, que diz assim: Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha só, irmãs, na Bíblia Viva diz assim, ó: O homem paciente vale mais do que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Meu Deus! E é verdade, né, irmãs?
Meu Deus, como é difícil controlar as nossas emoções em alguns momentos da nossa vida, né? Então, vencer as próprias paixões é mais glorioso do que vencer uma batalha. Isso está lá na Bíblia Shed. Olha só, ele é mais glorioso do que vencer uma batalha, né, irmãs? Então, como diz aqui no versículo, né? O homem paciente vale mais do que um general que venceu muitas batalhas. Então, olha só, a paciência, irmãs. A paciência é muito necessária, é fruto do espírito, né? Nós precisamos estar sempre revisando como estão os nossos frutos, né? Temos que estar sempre revisando o ensinamento do fruto do espírito que está lá em Gálatas 5. Porque a paciência, ela vale muito mais. É muito difícil, irmãs, em alguns momentos da nossa vida nós mantemos a paciência. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível se nós nos esforçarmos, irmãs. Se nós nos esforçarmos, Deus ele nos dá essa graça. Que naquela hora que tá tudo pegando fogo, tá tudo se levantando, a gente manter a paciência. Porque se a gente manter a paciência, a gente consegue ouvir a voz do Espírito. Se nós estamos sendo pacientes, nós conseguimos tomar a atitude certa, porque nós vamos ver a direção de Deus. Nesse momento, nós temos que fechar os ouvidos para palavras tolas, para palavras que ofendem, que machuca, que queima, que fere. Porque nesse momento está se levantando uma guerra, está se levantando um tumulto, uma guerra, e se você entra na guerra, você se queima. Não adianta, irmãs, é certo que você vai se queimar se você entrar no meio da guerra. Se você também difamar, se você também falar, entrar no nervosismo da outra, se você entrar no meio desse fogo, você se queima. Então, quando a gente está andando no caminho, a gente vê um fogo, vê um fogo queimando no caminho, você não vai passar no meio do fogo, você vai desviar. Você vai virar, você vai mudar o seu caminho, você vai sair dali, você não vai querer passar no meio do fogo. É mesmo assim é a hora quando se levanta uma confusão, quando se levanta uma contenda, seja dentro de casa, seja na escola, no trabalho, no curso, na rua, onde for, onde você estiver, se levantou uma confusão contra você, vamos procurar manter a paciência, porque o homem paciente vale mais do que um general que venceu muitas batalhas. Porque é muito mais difícil, irmãs, controlar as nossas emoções do que controlar uma cidade, né? Como diz aqui no versículo da Bíblia Viva, 32, de capítulos 16, né? De Provérbios. Então, irmãs, vamos fechar o nosso dia hoje nesse áudio com esse versículo. Procurar manter a paciência, irmãs. Não é impossível, mas difícil é, eu reconheço. Para mim também é difícil. Não vou dizer que eu consigo, irmãs. Eu tô tentando. Tô tentando e algumas vezes eu tenho conseguido e eu tenho obtido vitórias, né? Mas isso não pode ser uma vez ou outra. Tem que ser constante. Porque na nossa vida sempre vai aparecer momentos e episódios onde se estoura uma confusão, uma contenda ao nosso lado e a gente tem que ter paciência, irmãs. Paciência é a receita, né? Se nós não formos pacientes e tentarmos ouvir a voz do Espírito nesse momento e fechar os ouvidos para palavras que machucam, que acusam, que condenam, e ouvir Deus nesse momento, a gente vence. Muitas vezes, nós vimos aqui na palavra, né? Que quando nós mantemos a nossa mansidão, a gente acalma o furor. A palavra mansa, né? Acalma o furor. Então, às vezes o outro vem com pedras, com espada, com fogo para nos atingir. Mas se você mantém ali a paciência, deixando ele falar o que ele quer falar, mas você se liga no Senhor, busca ali a direção de Deus nesse momento, Deus vai te dar sabedoria. Ainda que a razão precise ficar para outra pessoa, ainda que nós precisamos dar a razão para outra pessoa, mesmo que a outra pessoa esteja errada. Mas se é para acalmar a luta, se é para acalmar a tempestade, é válido. Deus está vendo você nesse momento. Você está vencendo uma guerra. Você não está dando oportunidade para o inimigo destruir ali o momento, né? Você não está dando a, a, a abertura para o inimigo entrar e acabar de vez com tudo. Você está fechando portas. Então, a paciência, irmãs.
Vamos fechar o nosso áudio de hoje com esse versículo aqui, 32 de capítulo 16, e vamos encerrar o capítulo, né? Vamos encerrar o nosso capítulo nesse versículo 32, né? E no próximo áudio nós vamos começar o capítulo 17. Mas vamos guardar no nosso coração, irmãs. Vamos procurar ser paciente no momento onde se levanta uma batalha, onde se levanta uma guerra, e vamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, se concentrar no Senhor neste momento. É possível, não é impossível, difícil é, mas nós conseguimos quando nós buscamos o fruto do Espírito, quando nós buscamos forças em Deus. É por isso que é importante, irmãs, andarmos sempre na palavra, buscando o Senhor em oração, tendo uma vida de santidade com Deus, tendo uma vida de intimidade com o Senhor. Nesses momentos, né, você tem mais respaldo, você tem mais força para enfrentar. Então, vamos ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida voltada para Deus, para quando chegar nesses momentos, nós temos capacidade, né? E sabedoria guiada por Deus nessa hora, tá bom, amadas? Então, eu vou encerrando aqui esse áudio. Nós também vamos encerrar o capítulo 16, né? No próximo áudio, nós vamos já começar no capítulo 17, e assim nós vamos aprendendo, né, irmãs? Assim nós vamos aprendendo a palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo continue ministrando aí no teu coração e vamos continuar juntas aí aprendendo a palavra do Senhor. Amém, amadas? Deus abençoe e até o próximo áudio. Fique com Deus.